Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acesse o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Lei Complementar N. número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta lei complementar. Parágrafo único. As disposições desta lei complementar aplicam-se ainda às medidas provisórias e demais atos normativos referidos no artigo 59 da Constituição Federal, bem como, no que couber, aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. Artigo 2º. Vetado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Na numeração das leis serão observados ainda os seguintes critérios. 1. As emendas à Constituição Federal terão sua numeração iniciada a partir da promulgação da Constituição. 2. As leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas terão numeração sequencial em continuidade às séries iniciadas em 1946. Capítulo 2. Das técnicas de elaboração, redação e alteração das leis. Seção 1. Da estruturação das leis. Artigo 3º. A lei será estruturada em 3 partes básicas. 1. Parte preliminar compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas. 2. Parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada. 3. Parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. Artigo 4º. A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará a identificação numérica singular à lei e será formada pelo título designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano de promulgação. Artigo 5º. A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei. Artigo 6º. O preâmbulo indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato e sua base legal. Artigo 7º. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios. 1. Excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto. 2. A lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. 3. O âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva. 4. O mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Artigo 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável, para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula, entre em vigor na data de sua publicação, para as leis de pequena repercussão.
Parágrafo 1º. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo 2º. As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula: esta lei entra em vigor após decorridos o número de dias de sua publicação oficial, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Artigo 9º-A. Cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas. Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo único. Vetado. Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Seção 2. Da articulação e da redação das leis. Artigo 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios. 1. A unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura artigo seguida de numeração ordinal, até o nono e cardinal a partir deste. 2. Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos, os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. 3. Os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico parágrafo seguido de numeração ordinal, até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão parágrafo único por extenso. 4. Os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos. 5. O agrupamento de artigos poderá constituir subseções, o de subseções a seção, o de seções o capítulo, o de capítulos o título, o de títulos, o livro e o de livros da parte. 6. Os capítulos, títulos, livros e partes serão grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em parte geral e parte especial ou ser subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso. 7. As subseções e seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as coloquem em realce. 8. A composição prevista no inciso V poderá também compreender agrupamentos em disposições preliminares, gerais, finais ou transitórias, conforme necessário. Artigo 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas. 1. Para a obtenção de clareza. A usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando. B. Usar frases curtas e concisas. C. Construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis. D. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente. E usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico. 2. Para a obtenção de precisão. A. Articular a linguagem técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma. B. Expressar a ideia quando repetida no texto por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. C. Evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto. D. Escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais. E usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado. F. Grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. G. Indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões anterior, seguinte, ou equivalentes.
incluída pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 3. Para a obtenção de ordem lógica. A reunir sob as categorias de agregação, subseção, seção, capítulo, título e livro, apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei. B. Restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio. C. Expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida. D. Promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens. Seção 3. Da alteração das leis. Artigo 12. A alteração da lei será feita: 1. Mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável. 2. Mediante revogação parcial, redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 3. Nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras. A. Revogado, redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. B. É vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso V do artigo 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos, redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. C. É vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão revogado, vetado, declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, ou execução suspensa pelo Senado Federal na forma do artigo 52-X da Constituição Federal, redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. D. É admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimo com as letras NR maiúsculas entre parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da linha C. Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo único. O termo dispositivo mencionado nesta lei refere-se a artigos, parágrafos, incisos, alíneas ou itens. Inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Capítulo 3. Da consolidação das leis e outros atos normativos. Seção 1. Da consolidação das leis. Artigo 13. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a consolidação da legislação federal. Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo 1º. A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. Inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo 2º. Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações nos projetos de lei de consolidação, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 1. Introdução de novas divisões do texto legal base, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 2. Diferente colocação e numeração dos artigos consolidados, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 3. Fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 4.
Atualização da denominação de órgãos e entidades da administração pública, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 5. Atualização de termos antiquados e modos de escrita ultrapassados, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 6. Atualização do valor de penas pecuniárias com base em indexação padrão, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 7. Eliminação de ambiguidades decorrentes do mau uso do vernáculo, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 8. Homogeneização terminológica do texto, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 9. Supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, observada, no que couber, a suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na forma do artigo 52(x) da Constituição Federal, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 10. Indicação de dispositivos não recepcionados pela Constituição Federal, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 11. Declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo 3º. As providências a que se referem os incisos 9, x e x do parágrafo 2º deverão ser expressas e fundadamente justificadas, com indicação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Artigo 14. Para a consolidação de que trata o artigo 13 serão observados os seguintes procedimentos. Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 1. O Poder Executivo ou Poder Legislativo procederá ao levantamento da legislação federal em vigor e formulará projeto de lei de consolidação de normas que tratem da mesma matéria ou de assuntos a ela vinculados, com a indicação precisa dos diplomas legais expressa ou implicitamente revogados. Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 2. A apreciação dos projetos de lei de consolidação pelo Poder Legislativo será feita na forma do regimento interno de cada uma de suas casas, em procedimento simplificado visando a dar celeridade aos trabalhos. Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 3. Revogado. Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo 1º. Não serão objeto de consolidação as medidas provisórias ainda não convertidas em lei, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo 2º. A mesa diretora do Congresso Nacional, de qualquer de suas casas e qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional poderá formular projeto de lei de consolidação, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo 3º. Observado o disposto no inciso 2º do caput, será também admitido projeto de lei de consolidação destinado exclusivamente a, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 1. Declaração de revogação de leis e dispositivos implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade encontre-se completamente prejudicada, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 2. Inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes, revogando-se as disposições assim consolidadas nos mesmos termos do parágrafo 1º do artigo 13, inciso incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Parágrafo 4º. Vetado, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.
Artigo 15. Na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a Mesa do Congresso Nacional promoverá a atualização da consolidação das leis federais brasileiras, incorporando as coletâneas que a integram às emendas constitucionais, leis, decretos legislativos e resoluções promulgadas durante a legislatura imediatamente anterior, ordenados e indexados sistematicamente. Seção 2. Da consolidação de outros atos normativos. Artigo 16. Os órgãos diretamente subordinados à Presidência da República e os ministérios, assim como as entidades da administração indireta, adotarão, em prazo estabelecido em decreto, as providências necessárias para, observado no que couber, o procedimento a que se refere o artigo 14, ser efetuada a triagem, o exame e a consolidação dos decretos de conteúdo normativo e geral e demais atos normativos inferiores em vigor, vinculados às respectivas áreas de competência, remetendo os textos consolidados à Presidência da República, que os examinará e reunirá em coletâneas, para posterior publicação. Artigo 17. O Poder Executivo, até 180 dias do início do primeiro ano do mandato presidencial, promoverá a atualização das coletâneas a que se refere o artigo anterior, incorporando aos textos que as integram os decretos e atos de conteúdo normativo e geral editados no último quadriênio. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 18. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento. Artigo 18. A vetado, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. Artigo 19. Esta lei complementar entra em vigor no prazo de 90 dias, a partir da data de sua publicação. Brasília, 26 de fevereiro de 1998, 177º da Independência e 110º da República. Fernando Henrique Cardoso. Iris Rezende. Este texto não substitui o publicado no DOL de 27 de fevereiro de 1998.